Eu sempre pesquiso no Henley Passport Index, que é um site que todo ano faz o seu levantamento do poder desses passaportes e coloca, e ranqueia, né, esses países. E em média a Itália fica em quarto, já chegou a ficar em terceiro, mas enfim. Aí vou falar sobre países específicos que são países que as pessoas mais imaginam estudar, né, trabalhar, que são os que podem, né. Começar falando um pouco sobre da Oceania, falar sobre a Austrália e falar sobre Nova Zelândia. A Austrália e a Nova Zelândia são países hoje muito, vamos dizer assim, muito requisitados pelos jovens, né? Muitos jovens não querem ir para a Europa, não querem ir para os Estados Unidos, Canadá, eles querem ir para esses países da Oceania, Austrália e Nova Zelândia, que são países espetaculares, lindos, né? E que proporcionam para quem tenha passaporte italiano, passaporte europeu, essa, vamos dizer assim, esse benefício que não é todo passaporte que consegue. Para vocês terem uma ideia, na Austrália, com o passaporte italiano, de 18 a 30 anos você consegue o Work Holiday Visa, que é um visto, né? Um visto de trabalho de um ano. Para quem tem o passaporte italiano, ele é facilitado, esse visto, com menos burocracias. E aí você consegue ficar um ano estudando sem problemas. Quem vai com outro tipo de passaporte, por exemplo, brasileiro, tem uma questão de vamos dizer assim, de pré-requisitos maiores. E se na época eu tivesse esse passaporte italiano, na época que eu fui para Nova Zelândia, fiquei um pouquinho tempo na Austrália, eu teria me dado bem. Talvez eu tivesse ficado até hoje, não sei. Mas eu só tinha o passaporte brasileiro e é um pouco diferente essa questão de estudo e trabalho, né? Você tem pré-requisitos a seguir, você tem que estar estudando para conseguir trabalho, aí a carga horária é menor, normalmente são 20 horas semanais, o que para quem quer, vamos dizer assim, um pouco mais de dinheiro, fica um pouco mais difícil. Então, você tem pré-requisitos bem específicos com o passaporte brasileiro que diminui, vamos dizer essa questão do, dos benefícios, né, vamos dizer assim. Já o passaporte italiano, não. Você consegue uma carga horária normal de 40 horas, você pode ficar um ano trabalhando, sem problemas, o que é ótimo, porque você saber que vai ficar um ano trabalhando 40 horas semanais, poder ganhar um salário, vamos dizer assim, integral, ganhar um salário por completo, e ainda conseguir renovar. Você ainda pode renovar se você tiver naquele trabalho fixo e não tiver nenhum problema, sei lá, tipo, ser mandado embora ou coisa do gênero, você consegue renovar esse visto do Working Holiday Visa. Tudo bem que é até 30 anos, mas você, por exemplo, que tem filho mais velho, que já sei lá, está na universidade, ou já saiu da universidade, está querendo às vezes procurar aquele cargo que ele, universitário, né? É uma faculdade que ele fez. Por que não correr atrás na Austrália? A Nova Zelândia também tem esses requisitos, é um pouco diferente, uma ou outra coisa, mas também funciona praticamente da mesma forma que o australiano. Então, para você que pensa em morar na Oceania e um pouquinho longe do Brasil, vale muito a pena pesquisar. Você que até que tem o passaporte ou que vai correr atrás dos seus documentos para a sua cidadania italiana, foca, se você tem interesse, foca nesses países e se programa. Deixa tudo certinho, anotado, e eu acho que vai ser bem interessante.
É um país, posso falar da Nova Zelândia, que foi o que eu fiquei mais tempo. Eu fiquei em Auckland, que é uma cidade maravilhosa, é uma cidade mais urbana do que outras cidades neozelandesas. Auckland é mais, vamos dizer assim, mais trabalho. E lógico, perto tem suas praias, porque são ilhas, todas elas assim tem alguma praia, tem algum lugar para você poder passear, tudo, mas é uma cidade focada em trabalho. Diferente de Wellington, por mais que é mais natureza, enfim, são cidades um pouco diferentes, mas acredito que vai valer muito a pena quem tem interesse, quem tem menos de 30 anos ou está chegando perto de 30 anos e tem interesse. Por que não pensar a respeito e se programar para quando você tiver sua cidadania, você ir atrás e poder aproveitar ao máximo um país que é lindo, assim como a Austrália também é, mas Sydney é muito bonito, mas enfim, são países para você pensar a respeito. Voltando um pouquinho, indo para a Ásia, vamos dizer assim, indo para a Ásia, tem o Japão. O Japão é um destino que muitas pessoas também querem conhecer, seja você com o passaporte brasileiro ou passaporte europeu, querem conhecer o Japão porque é aquela mistura de tecnologia com o passado, né? Eles ainda, vamos dizer assim, eles conservam muito essa questão cultural deles mais antiga, com relação a artes marciais e realmente a cultura antiga deles de religiosa. É bem interessante para quem quer conhecer também uma cidade bacana. Existem pré-requisitos bem diferentes. Para uma pessoa conseguir entrar normalmente com visto de turista, o passaporte italiano, são 90 dias. Você entra com esse passaporte de turista, um passaporte de turismo, você fica 90 dias no país e como em vários outros, você tem que se retirar, né? Porém, se você tiver já um valor mais elevado, mas aí é questão de cada um, né? Com 1 milhão de reais, se eu não me engano, dá 30 milhões de ienes, alguma coisa assim, você consegue ficar um ano a caráter de turismo, aproveitar o país por um ano. Só que você não pode trabalhar no país, o que é um pouco, vamos dizer assim, diferente, né? Porque você ficar um ano no país, mas não poder trabalhar naquele país, com a sua caráter de turismo, conhecer o país, enfim. Tudo bem com a pessoa que comprova 1 milhão de reais, provavelmente ela tá tranquila, né? Em relação a isso, de ter um lugar para trabalhar. Muitas vezes ele é um nômade digital, ou ele tem alguma empresa que ele, em teoria, não toma conta fisicamente. Então ele aproveita, sei lá, para ficar um ano no Japão e ver a empresa dele de longe, enquanto a pessoa tá tomando conta. É um valor elevado, mas eu achei interessante citar porque a gente não sabe quem que tem esse valor, né? Às vezes você está assistindo aí e tem 1 milhão que é passar um ano no Japão, por que não, né? É bem interessante. Então, acho bacana. Existem outros critérios que eu não sei ao certo para quem quer trabalhar no Japão, mas para quem tem interesse, basta pesquisar a respeito e ver, porque são critérios mais complicados para quem quer trabalhar no Japão, mesmo com passaporte europeu. Mas acredito que seja já uma vantagem você entrar pelo menos por 90 dias sem burocracia. Você tem uma, uma questão desse benefício de não precisar de um visto específico, comprovar muitas coisas para poder entrar. E são apenas 68 países que têm vamos dizer assim, esse privilégio de poder não precisar de um visto específico para poder entrar no Japão.
É um acordo que eles têm, que o Japão tem com esses países, principalmente países europeus, mais alguns outros, lógico, são 68 países, mas é bem limitado. Então, você com o passaporte italiano, você vai ter essa vantagem que é maravilhosa. Poder entrar sem burocracias no Japão, ficar 90 dias. 90 dias, para mim, é bastante coisa para você conhecer o Japão. Já dá para conhecer bastante coisa, conhecer várias cidades, vários lugares que você queira frequentar, alguma cidade que você queira ficar por, sei lá, um mês, ou até os 90 dias mesmo em alguma cidade. Posso dizer que eu tenho muita vontade de conhecer o Japão desde de pequeno, como eu tenho vontade de conhecer vários países, né? Mas eu acho que é válido você que queira ir para o Japão conhecer e quem sabe tiver 1 milhão aí sobrando para poder comprovar, para poder ficar esse 1 ano como secretário de turismo dentro do Japão, eu acho bem interessante. Que mais? Que mais, né? Que mais não, né? Que mais? É, posso falar por exemplo, o Canadá. O Canadá é um país visado também por tanto turismo quanto pessoas que querem estudar, querem até trabalhar mesmo no Canadá. Existem vistos específicos para ir para o Canadá. Por exemplo, se você tem um passaporte brasileiro, você, pelo menos em São Paulo, você pega esse visto pelo consulado americano para poder entrar no Canadá. Então é o Canadá o consulado canadense que fornece esse visto. Esse visto você consegue no consulado americano. Mas com o passaporte italiano, não. Com o passaporte italiano você não precisa dessa, dessa ida ao consulado americano para pedir seu visto. O visto chama ETA, ETA, eu não sei se essa é a pronúncia correta, mas é um visto bem parecido com o americano, que eu já vou falar daqui a pouco, que é um visto para quando você tem o que eles chamam de passaporte eletrônico italiano. Você faz esse requerimento pela internet, preenche um formulário, é como se fosse uma pré-entrevista da imigração, onde você preenche tudo aquilo ali e envia para eles esse formulário. E, em média, 72 horas eles te respondem e, e aí eles vão responder se sim ou sim, se foi aceito esse formulário ou não. E com esse formulário você consegue apresentar ele na imigração. Lógico que vai ter alguma pergunta, onde você vai ficar, enfim. Lógico que você vai ter que ir com a passagem de volta, com todas essas coisas aí interessantes você ir. Mas é bem melhor esse preenchimento online do que você pagar, se não me engano, tá em torno de uns 165, US$ 190 um visto em São Paulo. Já esses vistos, eles custam em média 14 dólares. Então, e se for negado, eles ainda te devolvem 10 dólares. E ficam com 4 dólares, que é uma taxa. Então, você consegue entrar no Canadá, ficar 90 dias, a critério de turismo. E para a questão de trabalho, existem vistos específicos. Mas no caso, eu vou falar para vocês mais a respeito dos Estados Unidos, que é um país que muita gente é interessada em viver, estudar, morar, enfim. E existem seus pré-requisitos, assim como o Canadá, mas é interessante falar que nos Estados Unidos vamos dizer assim, o formulário eletrônico chama ESTA. ESTA, eu não sei como pronuncia, é ESTA. É a mesma forma do canadense, você preenche esse formulário, você envia, você aguarda 72 horas para ver se eles vão aceitar ou não. E aí, com esse passaporte italiano, você apresenta junto com esse formulário, com passagem de volta, passa pela imigração normal, eles fazem umas perguntas, mas com certeza
bem menos burocrático do que um passaporte brasileiro. Como eles têm essa questão vamos dizer assim, de acordo, apenas 30 Cláudia, isso, é, isso mesmo, a Cláudia falou, esta, então acho que eu acertei, é que eu não via, eu não sei a pronúncia, então eu te falo esta, mas se ele colocou isso, ela deve saber melhor que eu. É, e aí com esse esta, como eu disse, você consegue ficar 90 dias a critério de turismo nos Estados Unidos. E você, como eu disse, você não tem essa burocracia que o passaporte brasileiro traz e que infelizmente quando você chega nos Estados Unidos como brasileiro, infelizmente parece que é taxado vamos dizer assim, o imigrante vai chegar lá, não vai voltar, vai ficar ilegal, enfim. Infelizmente o brasileiro ele tem vamos dizer assim, esse carimbo de imigrante legal. Então, com certeza você ir com o passaporte italiano, ter a sua cidadania italiana, com certeza vai ser bem melhor você já ter essa questão desse formulário preenchido, aprovado, chegar na imigração, vai ter bem menos burocracia. Eu pesquisei a respeito também, apenas 38 países têm esse acordo com os Estados Unidos. É bem menos que o Japão até. Realmente pelos Estados Unidos ser um país mais, vamos dizer assim, mais fechado com relação à imigração, né? Eles são bem, assim, eles não têm um pé atrás, eles têm dois pés atrás, né? Com essa questão de imigração. Eles barram, quem tiver a oportunidade de barrar, eles vão barrar. E, queira ou não, você ter um passaporte desse, passaporte italiano, para facilitar um pouco a sua entrada, é maravilhoso. Existem também outras formas de você entrar nos Estados Unidos, que são com vistos de empreendedor, né? Vistos de empreendedor são vistos que, com certeza, da mesma forma que eu comentei no Japão, que a pessoa tem que ter 1 milhão para ficar um ano como turista no Japão. Lógico, você não precisa de 1 milhão para entrar nos Estados Unidos como empreendedor, mas com o passaporte brasileiro chega a quase isso. Algumas pessoas falam em 500 mil, dependendo de algum visto, se eu não me engano, o E5, se eu não me engano, que é um visto diferente, você precisa de um empreendedor com mais poder aquisitivo, você precisa de um valor, se eu não me engano, de 900 mil a 1 milhão de dólares. Então, você já vê que é mais complicado, né? Essa questão de entrar nos Estados Unidos como empreendedor, porém, tem um visto que chama E2. O E2, lógico, ele não é também um visto que você vai pagar, sei lá, tipo 10, 20 mil dólares vai entrar, mas com certeza você com passaporte brasileiro paga bem mais. O E2 por volta de 500 mil dólares. 500 mil dólares para você poder ter esse visto E2, que é o visto de empreendedor, e aí você realmente pode morar, pode trabalhar, pode estudar como um cidadão americano por esse período. Com passaporte italiano, que tem um acordo com os Estados Unidos, você paga em torno de 100 mil dólares. Lógico, se for converter a 500 mil reais, mas é como eu disse, são formas de você poder entrar no país. E muitas pessoas às vezes podem pensar, eu vou pagar 100 mil dólares, né, por volta de mais de 500 mil reais. Mas são formas, então, como eu disse, essa live é para falar a respeito de formas de você usar o passaporte italiano para outros países. Lógico que tem a Europa, para quem quer ir para a Europa, como eu já disse
no começo, você quer ir para a Europa, existem uns 31 países que você pode ir e morar, trabalhar, estudar de outra forma, né? Sem ter que gastar esses valores. Mas a ideia é exatamente passar outras formas, outros lugares de você ir, porque nos Estados Unidos, por mais que você invista esse valor de 100 mil, por exemplo, pode ser que você esteja na Europa, pode ser que você esteja ganhando em euro, e você tem uma moeda forte que é o euro. Você juntar, por exemplo, esse dinheiro, e, por exemplo, você está na Europa, mas você quer ir para os Estados Unidos no futuro. Tá, não quero ficar na Europa, quero ir para os Estados Unidos. Você está ganhando em euro e juntou um dinheiro para ir para lá, existem maneiras de ir com essa moeda forte. Existem empresas que fazem esse trabalho, eles pegam todo o seu, vamos dizer assim, o valor que você tem, o que dá para ser feito, são empresas especializadas nessa questão de migração mesmo para os Estados Unidos, para essa questão de visto E2, elas te passam. Cláudia pensa em investir nos Estados Unidos US$ 900 mil, E5. Então, o E5 é aquele, é vamos dizer assim, o visto mais elevado, né? Mas tem essa questão do E2, por mais que ele seja um visto que ele você não pode, por exemplo, depois desse tempo que você tem o E2, que ele é válido por 5 anos, você não consegue pedir, por exemplo, um green card, que às vezes a pessoa quer falar, vou investir, mas depois eu quero um visto americano, poder ter minha livre acesso aos Estados Unidos tranquilamente. Ele não te dá isso, o E2, mas é melhor do que 900 mil, né? Então, EB5, é isso mesmo, o EB5. Ele é um visto bem com valores bem elevados, né? Já esse C2 você consegue com 100 mil, como eu disse, existem empresas que fazem toda essa questão de acertar toda a sua documentação para você poder dar entrada corretamente nos Estados Unidos com esse valor, se você deseja, se você tem esse valor. Você entra com E2, você investe em média 100 mil dólares, você consegue com esse visto ir com toda a sua família, você pode ir com o seu cônjuge, você vai com seus filhos, e dependendo, se às vezes a pessoa se ela tem até alguém que trabalha para ela, você consegue até levar essa pessoa para trabalhar com você, enfim. Existem várias formas que passam, as pessoas, essas empresas passam, formas de investir nos Estados Unidos. Tem gente que investe na parte imobiliária, tem gente que investe em outras áreas sem ser imobiliária, que são até mais em conta, vamos dizer assim, o investimento. E como eu disse, você não consegue o green card com esse visto, porém você fica 5 anos com ele e você pode renovar ele várias vezes. Se você tiver dentro, toda vez que você for renovar, você tiver dentro dessas especificações que eles pedem para o visto, você pode ir renovando e dando continuidade em morar no país. Algumas pessoas realmente vão para os Estados Unidos para querer ficar, às vezes, o resto da vida. E se você tem essa oportunidade com o E2, por que não ficar, sei lá, tipo, o resto da vida? Se você tiver entrando nesses requisitos, né? Eles falam que sua empresa tem que estar dando lucro, você tem que comprovar esse lucro da empresa, tem que ser uma empresa que gera valores específicos. Em 2018, em 2018 mais de 41 mil pessoas fizeram pedido desse visto nos Estados Unidos. É bastante coisa, 41 mil pessoas fizeram pedido para esse visto E2. Porque realmente são pessoas, às vezes, que, por exemplo, estão na Europa e ganham bem em euro, e aí não querem mais ficar na Europa, querem ir para os Estados Unidos, e aí investem esse valor nos Estados Unidos.
E você consegue também, além de renovar e tudo mais, um dos requisitos que foi que eu vi é que você precisa estar, vamos dizer assim, no controle dessa empresa. Não adianta às vezes a pessoa pegar esse valor, investir, larga na mão de alguém e falar, ah, cuida aí porque eu só quero morar nos Estados Unidos e pronto, e tá tudo certo. Não é bem assim. Existem vários requisitos que você tem que preencher, coisas que você tem que seguir, porque ainda mais nos Estados Unidos que as leis pegam, vamos dizer assim, pesado com essa questão de quem quer, sei lá, vamos dizer uma forma, querer passar para trás, os Estados Unidos, vamos dizer assim, eles não perdoam. Se pegar a pessoa fazendo assim, algo errado, na hora eles pegam a pessoa e um abraço, né? Volta para o seu país, vai para onde você quiser, mas fora daqui. Então são coisas que eu acho bem interessante as pessoas pensarem a respeito. Você que ainda não fez nenhuma pesquisa a respeito sobre cidadania italiana, que você comece a pesquisar a respeito, começar a, quem sabe, acompanhar aqui o Buscando Doc, enfim, e poder aproveitar esses benefícios que uma cidadania italiana vão, vão te ajudar, né? Tem até essa questão de a pessoa parar para pensar e falar, ah, mas eu vou ter um benefício aí e eu tenho família, eu sou casado, sou casada, tenho filhos, e aí como é que eu faço? Eu acho que você tem que olhar a respeito de qual país você quer ir e qual país vai gerar esse benefício para sua família também. Não preciso nem falar, né, da questão da Europa, nesses 31 países da Europa que você consegue entrar com a sua família tranquilamente, morar, estudar, trabalhar, existem seus pré-requisitos, mas você consegue levar tranquilamente sua família. E, por exemplo, eu quero minha cidadania, mas e aí, como é que eu faço em relação aos meus filhos? É uma questão que é bom falar. Quando você consegue sua cidadania italiana, você consegue já levar esses direitos para os seus filhos menores. Seus filhos menores já entram nesse processo com você da cidadania. Depois você só precisa fazer essa transcrição que eles falam da certidão de nascimento para a italiana. E a partir do momento que foi feita essa transcrição, os seus filhos menores são são cidadão italiano. Então, uma coisa que é bacana ser dita é isso. Seus filhos menores até completarem a maioridade, se você fizer seu reconhecimento, seu processo de reconhecimento da cidadania italiana, eles já serão italianos. Assim que terminar seu processo, feita a transcrição de certidão de nascimento, a sua e a deles, vocês serão todos cidadãos italianos. É maior de idade? Maior de idade já tem que fazer um processo da mesma forma que você vai fazer. Infelizmente é assim que funciona. Porém, se você for fazer com a família toda o seu processo, basta você juntar toda a documentação e acrescentar do seu filho maior, e vocês entram com a mesma documentação. Não é necessário pedir duas certidões de nascimento do italiano, enfim, duplicar, né, dobrar essa questão de certidões. Vocês juntam as certidões, reúnem você, seus filhos, enfim, que forem maiores, e dão entrada no reconhecimento da cidadania. Então é importante falar isso, que é uma coisa que, sei lá, algumas pessoas podem ter dúvida quando eu falei essa questão de um benefício para outro país, fala, mas e aí, né? Minha família como é que fica, né? E, e é isso. O seu cônjuge, lógico, tem o direito de entrar com você nesses países. Como eu disse, é bom você, quando você está escolhendo um país, pesquisa sobre esse país, como funciona a questão do passaporte italiano. Não deixa sempre de ver isso, como funciona quando você tem uma família, como você faz para entrar com esposa, com marido e com os filhos.
E é isso, aproveitar da melhor forma possível. Quem sabe um desses países aí você tem interesse, tem vontade de conhecer. Como eu disse que tenho vontade de conhecer o Japão, por exemplo. Estados Unidos eu não sei. Estados Unidos já negou já negou visto meu aqui no consulado de São Paulo, então eu estou um pouco pé atrás com eles. Enfim, mas é isso. Mais uma vez, obrigado por, por ter comentado aí. Foi bacana, é sempre bom quando alguém participa, porque a interação fica mais bacana fazer a live. E boa noite para todo mundo. Obrigado. E até a próxima live. A gente se vê. Tchau, tchau.